Oi, gente, um prazer estar aqui. Um beijo aí, Ana Lúcia. Realmente é a importância dessa matéria que vocês estão tendo com ela. E aí como presidente do Conselho, né, de Psicologia, é um lugar que acontece mais processos, tá? São psicólogas e psicólogos que não entregam, né, um relatório, um documento psicológico de acordo com o código de ética e as resoluções. Então isso é muito importante. Então eu sou psicólogo, né? Tem 30 anos, em agosto vão fazer 30 anos que eu formei em 93. Eu trabalho com a pessoa idosa desde 1998. Eu tenho um grupo que se chama Companhia de Teatro Senhoras do Cerrado, que eu trabalho a psicologia e a arte cênica desde 98. Desde essa época eu atendo, né, e dou aula de graduação nessa área da adolescência à senescência, né, a pessoa idosa, ao processo de envelhecimento, e sou psicoterapeuta na área da psicologia fenomenológica existencial. O Watson, você poderia falar para a gente, por gentileza, como é que é o processo de avaliação psicológica no idoso, dentro da abordagem que você trabalha, quais são as peculiaridades? Olha, é importante que para todo mundo que está aí nos vendo, que a avaliação psicológica não é testagem psicológica, ok, gente? A gente tem que ver um indivíduo primeiro, tem que ver a trama que ele está vivendo, quer dizer, que são as relações sociais. Então, o sujeito que de repente ele tem ali tem um conflito familiar ou ele sofre por alguma coisa nesse sentido, lá no teste psicológico ele vai dar alguma questão. Então, não é importante que a gente fica colocando tudo como se fosse um sintoma e colocando todo mundo dentro de quadrados, porque uma avaliação psicológica vai pesar muito para a vida desse sujeito. Então, primeiro, é muito cuidado. E eu estou falando em cima do nosso código de ética, em cima das nossas resoluções, que a avaliação ela não é só a testagem psicológica. E os testes psicológicos, né, que são utilizados, né, eles têm que ser do SATEPS. Então você tem que entrar e você vai ver quais são os testes que são importantes para você verificar as situações que estão ali acontecendo com essa pessoa idosa. É muito importante hoje, porque o mercado de trabalho ele cobra a especialização em neuropsicologia ou em avaliação psicológica. Isso é uma questão de pós. Mas você, como psicólogo, você com o seu título, com a sua carteira de psicólogo, você pode fazer a avaliação. Só que o mercado hoje cobra isso tudo, tá? Então é muito importante que você, nesse momento que vocês estão tendo, eu falo que na graduação é o gostinho dos testes, entendeu? Mas quando você tiver diante de uma situação de uma pessoa idosa que está com dificuldade de memória, né, e você vai fazer uma avaliação para a consulta sua diária, é diferente de você ser um avaliador solicitado pela família ou pela justiça. Então isso aqui é bom que vocês saibam. Então a gente nunca pode avaliar o seu paciente para alguém, ou para a família, ou para a justiça. Você indica a um colega seu. Agora, você pode fazer isso o tempo inteiro. Então, quando você está atendendo um sujeito, e aqui no caso a gente está falando da pessoa idosa, a gente não fala melhor idade nem terceira idade, tá? A gente fala pessoa idosa, ou idoso, ou a idosa. Mas a gente utiliza a pessoa idosa para a questão de engendramento dos dois gêneros, tá bom? Então é tanto que mudou legalmente o estatuto, não é o estatuto do idoso, é da pessoa idosa por causa dessas questões. E aí, quando você, tá, vai avaliar para a psicoterapia, é diferente e você avalia o tempo inteiro o sujeito, não avalia? Porque você está ali, você está ouvindo.
e aí, eu preciso de mais dados, aí eu vou, peço um recurso, essas coisas todas, para que essa pessoa ela seja cuidada. Então você está fazendo na psicoterapia avaliação, entendeu? Tá? Agora, quando você vai fazer uma avaliação psicológica, aí você vai ter que entender desses processos relacionados à senilidade, né? Que é diferente do processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento, ele é normal, tá? Mas muitas vezes o sujeito ele tem índice de senilidade, que é aí os transtornos, né? Que aí é um CADASIL, pesquisa o que é CADASIL, vocês só ouvem falar de Alzheimer, tá? Então são pessoas que têm algumas questões relacionadas ao problema cognitivo, emocional e até biológico, que aí vai ter que ter uma parceria com geriatra, com neurologista. Então a gente não é o rei da cocada azul e nem da cocada branca, tá? Então é muito importante um trabalho com a família. Hoje mesmo, às 7 horas da manhã, eu estava com uma pessoa que estava nos Estados Unidos, outra aqui em Goiânia, outra lá em São Paulo, filhas com um amor muito grande. Por quê? Porque a mãe e o pai entraram numa situação de alcoolismo, tá certo? E aí a pessoa idosa, a senhora que eu estou atendendo, só falou isso para mim tem 2 sessões, porque chegou machucada, né? Então essa vergonha que a pessoa idosa tem, por quê? Porque sempre foi alguém que era forte, que era altivo, que conseguia isso, e aí de repente com o processo isso vai diminuindo. Então a avaliação psicológica ela vai além dos testes. Então é importante, eu não vou citar testes aqui, tá? Por que eu não vou citar? Porque vocês têm que aprender a ir lá no SATEPS, ver a trama, o que é importante você abstrair desses testes para você fazer a sua intervenção quando você for atender esse sujeito. Quando você for fazer um parecer psicológico, um laudo psicológico, tá? Aí mais do que nunca você vai saber o que essa pessoa, o que a justiça quer, tá? O que essa família quer. Lembrando, gente, por favor, não faça avaliação psicológica se a família, se ele é seu paciente, tá? E a família pede uma avaliação psicológica, tá? Para poder colocar lá para ele ser inamputável, ou seja, para ele ser não uma pessoa que não tenha ali os seus direitos e que tenha autonomia. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque é você que vai ser processado porque você está infringindo o código de ética, que é a questão do sigilo, tá? As questões relacionadas aos direitos humanos, tá bom? Então, entenderam? Não é isso, tá? Oi, gente, outra coisa que é importante a gente falar é sobre as principais queixas das pessoas idosas, como eu disse, pessoas idosas, ok? Então, até na década de 90, no início de 2000, falava-se muito em ninho vazio, ou seja, as pessoas idosas se sentiam sozinhas porque os filhos tinham ido embora. Então elas começaram a ressignificar a sua história e foram para os grupos de convivência, né? O SESC faz muito isso, tem os CRAS, né? Tem as igrejas, grupos de dança, forrós, etc. Eles foram ressignificando. Só que em 2008, com o problema financeiro, os filhos começaram ou a não sair de casa ou a voltar para casa, e aí começou os empréstimos consignados, vó cuidar de neto, vô cuidar de neto, e eles perderam de novo essa identidade. E com a questão da Covid-19, isso ficou mais ainda a ser bebado. Por quê? Porque aí eles se isolaram, ficaram dentro de casa, não podiam sair de qualquer forma, os filhos ficaram, e aí eles se comprometeram, às vezes até com 90%, né, do seu salário, para poder ajudar os filhos nesse processo. Então é uma situação muito complexa, e também o aumento da violência familiar com essas pessoas, porque eles têm voz ativa e as pessoas que querem ali usar violentam com negligência, com N problemas. Então é muito importante
que a gente entenda quando a gente for trabalhar em grupos, porque isso aparece lá com a Companhia de Teatro Senhor do Cerrado, aparece essa violência aqui, essa retórica que foi criada aí nesses 4 anos, eles ficaram muito presos a um determinado tipo de pensamento mais rígido, e aí agora eles estão com medo, eles sofrem com medo de algo acontecer com essa nova gestão, né, do Brasil, né, na verdade do presidente. Então eles vêm com essa sensação, brigaram com a família inteira, perderam a questão da relação marital, mas isso não é só por causa dessa questão relacionada e volta para A ou para B, mas nessa questão desse sentimento de insegurança, e aí acreditaram nos fake news, essas coisas todas, e aí sofrendo nesse sentido. Então são N situações que a gente tem que olhar. E realmente, eu sou presidente do Conselho Estadual de Direito das Pessoas Idosas, o Disque 100, Disque 180, para vocês aí ligarem, tá?